Ataque Índio do Rei, Kia contra Índia do Rei. Como explicado nos outros vídeos do Kia, com E4 para alcançar aqui o Kia via peão do rei, as negras com D5 atrapalham um pouco esses planos. Então existem outras alternativas. A mais comum, cavalo F3, ou por exemplo G3, D5, cavalo F3 invertendo, C5, bispo G2, cavalo C6. Aqui nós vamos seguir uma partida Mikhail Botvinnik e Arturo Pomar em 1962. Botvinnik jogou D3, e o que acontece se as negras tomam o centro com E5 em vez de jogar o esquema com B6, um esquema mais tranquilo? Vira uma Índia do Rei invertida. Agora as brancas estão jogando uma Índia do Rei como se fossem as negras, com os planos típicos. Depois de roque, pode jogar F6, por exemplo, vira uma semish com cores trocadas. Depois de E4, cavalo de G7, cavalo C3, bispo E6, cavalo H4, D4, cavalo E2, uma posição típica da semish, só com as brancas. Bispo D6, o Pomar deixou liberado E7 para o cavalo. Claro, tem todos os planos típicos da Índia do Rei para serem escolhidos. Interessante é cavalo C3 também. O Botvinnik jogou como Índia do Rei, E4. Se cavalo de G7 agora, segue cavalo C3, também parecendo Índia do Rei. Se D4, as brancas têm vários planos. Cavalo de BD2 é interessante, é bem flexível. Por exemplo, depois de cavalo de G7 que seguiu na partida, pode jogar cavalo de C4, atacando o bispo D6, bispo D7 e A4, com o plano típico da Índia do Rei, mantendo o cavalo aqui, pressionando E5. O Botvinnik escolheu C4, fechando o centro. Se D toma C3 en passant, B toma C3, as brancas têm uma boa posição. Talvez essa seja uma opção interessante para as negras também, tentando a pressão na coluna D. Mas o Pomar jogou F6 e depois de cavalo H4 preparou F4, como seria o F5 das negras na Índia do Rei. Aqui não pode jogar G5 devido a dama H5 cheque. Aí seguiu com bispo E6, F4. Agora na Índia do Rei tem a famosa defesa do ponto forte, né? Poderia tentar segurar E5, por exemplo, depois de roque, F5, bispo F7, G4, ou tentar segurar o E5 sem o roque mesmo. Aqui nessa posição as brancas vão seguir o plano de ataque na ala do rei, como as negras fazem na defesa Índia do Rei. Depois de E toma F4, G toma F4, chegou aquelas posições quando as negras retomam de peão também. Na Índia do Rei, dama C7, só que aqui o Botvinnik jogou um lance muito interessante, E5, sacrifica um peão para liberar a casa E4 e aproveitar o rei. F toma E5, F5, sensacional o lance de novo, prepara a dama G4, bispo F7, cavalo E4, e o Pomar jogou roque grande. Parece que o rei fica seguro e o ataque acaba, mas na verdade não. Dama G4 ameaça F6, dando descoberta do rei, recuperando material. Depois de rei B8, dama toma G7 e as brancas têm vantagem. O cavalo bloqueando a estrutura, deixando o bispo e o cavalo de C6 sem jogo. O cavalo de E7 preso. Aqui o Pomar poderia jogar o seguro torre de DF8, mas ele jogou bispo H5, com a ideia mais agressiva, jogar bispo E2, torre H2, H6 prevenindo a entrada do bispo G5, que seria muito desagradável. Claro que aqui não deve tomar bispo toma H6, porque depois de torre de DG8 as brancas se veriam com problema no mínimo de coordenação, se bobear vão perder até material. Jogar o bispo D2, torre de DG8, dama F6, cavalo C8, ameaçando o bispo E7 e capturar o cavalo em H4 que está caindo. Cavalo G6,
bispo toma G6, F toma G6, bispo E7, e agora o Botvinnik quis deixar a dama numa posição muito ativa, jogando dama F7, mas bem melhor era dama E6, porque agora se cavalo D8, dama G4, não vai ter o bispo H4 como na linha principal, que foi depois de dama F7, cavalo D8 atacando a dama, dama F5, bispo H4. Agora está ameaçando cavalo E7 ganhando tempo em cima da dama e está ameaçando a torre. O Pomar saiu de uma posição muito difícil para uma posição bem jogável. Depois de torre F3, cavalo E7, dama H3, cavalo toma G6. Os erros do Botvinnik levaram a posição completamente equilibrada. Depois de cavalo F6, o Pomar tinha a opção de deixar esse cavalo entrar em D5, já que com isso obstruiria o próprio bispo, mas preferiu capturar. O interessantíssimo era a torre G7. O Botvinnik, para continuar a atacar, poderia tentar B4, com uma posição muito confusa, tipo de índice do rei mesmo, só que aqui com cores invertidas. Depois de bispo toma F6, torre toma F6, as brancas têm possibilidade de ataque na grande diagonal. O bispo de G2 ficou muito forte. Cavalo F4, forçando a entrega do par de bispos devido ao ataque em G2. Seguiria bispo toma F4, E toma F4, torre F1, torre F8, torre toma H6, torre toma H6, dama toma H6, com certas possibilidades para as brancas devido ao forte bispo de casas brancas. Depois de dama E7, torre de A, F1, o Pomar cometeu um seríssimo erro e perdeu. Com dama G7 tinha boas condições de continuar a defesa. Por exemplo, depois de rei H1, as brancas têm uma posição muito ativa, todas as peças com grande atividade, como mostra esse monte de seta vermelha aí, mas as negras tinham condições de defender e, aliás, ainda tem um peão de vantagem. Mas com o cavalo F4 veio o golpe tático torre toma F4, e depois de E toma F4, o Pomar teve que abandonar depois de bispo F4 cheque, porque esse rei A8 leva a mate. Por isso, negras abandonam.